Bicha, leva-me presa. Oh, Rosa, Algo de errado não está certo. que dizes? Mas foi só isso, Cristina, eu choro. A minha mãe não está, a minha mãe morreu. Ela foi buscar o que é dela e mais nada. Era um dia normal. Até que o avião caiu. Olá, malta! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Roubei a dica ao Pedro. Assim é que tem que ser. Como é que estão, meus amores? Eu sou a Catarina. Como vocês sabem, eu gosto muito de chuva, gosto muito de frio. Mas que merda é esta? Porque eu já estou farta de... Já não dá mais. Já não dá mais, está na hora. Já lá vão 2 meses desta brincadeira e eu tenho que secar a roupa. Eu tenho que secar a roupa. E não dá para É secar a um roupa. problema. Não é? E tenho um desabafo hoje. Que é, eu estou aliviada. Eu não estou feliz, mas eu estou aliviada. Ser o seguro que eu queria para presidente do meu país, não era. Mas, entre votar no cara de bosta e votar num tijolo, eu votava no tijolo. Exato. Portanto, acho que isso já diz tudo, não é? Claramente. Exato. E o meu desabafo aqui é que eu estou aliviada, mas ao mesmo tempo não estou tranquila. Há muito trabalho a fazer. A gente sabe que a extrema-direita não vai descansar e não vão deixar de parar de fazer tudo aquilo que eles estão a fazer. Portanto, a gente tem que manter as armas e os cravos limpos, amores, e esquerdalho ao poder e stay woke. Yes. E é o meu desabafo de hoje. Props. Gostei. E Então, tu, amor? eu sou o Pedro, né? Vocês já sabem. Para começar, quero mandar um agradecimento enorme ao Gabriel, porque numa terça-feira, quando eu já estava a ponto de dormir, ele mandou uma mensagem a Gabriel, dizer eu adoro-te. no nosso Instagram a dizer eu acho que vais ficar feliz de saber isto. O que é que era isto? Os cubanos descobriram uma vacina contra o cancro do pulmão. E o post dizia Real smoking starts now. Yeah. E depois, E depois, claro, eu disse ao Catarina, olha isto, pá. E a gente começou ali numa brincadeira tal. Tipo, eu comecei a dizer, eu vou respirar mais fumo do que ar a partir de agora. E a Catarina a dizer, a Amazônia que se foda, vamos plantar tabaco lá, não sei o quê. Que horror! Foi maravilhoso. Quem ouve este bocadinho assim, a Amazónia que se foda. Vai ficar tipo, estes dois não são bons. Por amor de Deus. Ai, Opa, ali umas plantas de tabaco ali no pinhal. Opa, ninguém nota. Claro. Mete já ali tá. no meio. Portanto, um beijinho enorme para o Gabriel. E outro para a Sofia. Beijinhos, ama-vos amores. Lindos muito, 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 e maravilhosos. A minha curiosidade de hoje. Marte não é realmente redondo. Ao contrário de qualquer outro planeta rochoso do sistema solar, Marte tem a forma de uma bola de rugby. Mas, curiosamente, também tem diferentes tamanhos ao largo dos 3 eixos. Portanto, é um planeta completamente deforme. É o não binário do sistema solar. Por dizer de alguma maneira assim mais gira. Amei! Esse é Marte. Marte é o nosso não binário. Que o Marte era não binário. Exato, e a gente ama o Marte por ele ser como é. E já Props está, para Marte. ponto final. Props para os Exatamente. marcianos. Tal qual. E quê? E quem começa hoje és tu. Sou eu. E vamos à Espanha. Exato, vamos à Correcto? Espanha. Então, E o meu caso chama-se Vou ali e já volto. Oh! Ok. Tá bem, vai lá, vá, tá a gente bom. espera. Então, no dia 24 de janeiro de 2009, Marta del Castillo, uma rapariga de 17 anos com olhos brilhantes e um futuro desenhado em planos de adolescente, saiu de casa. Ela disse aos pais que ia dar uma volta. O que aconteceu nas horas seguintes transformou-se no caso criminal mais mediático, frustrante e bizarro da história moderna de Espanha. Então, eu vou-vos contar realmente a história de um homicídio, ok? E a história de como 5 jovens conseguiram derrotar o sistema judicial de um país inteiro através de uma arma que já vimos bastante, mas aqui realmente funcionou, que é
a mentira sistemática. Ok? Então, para entendermos o crime, temos que entrar no número 78 de la calle León 13. Está escrito em números romanos, às vezes bloqueia aqui, tá? Ele é de história, tá? Exato, É. esta história devia Exato, saber a história séculos. não devia acontecer isto. Olha, mas eu vou-te contar uma história agora, que é para tu veres que eu ainda tenho isto marcado aqui. O professor de história, tu lembras daquele professor de história que a gente tinha? Que ele gritava bué, já não me lembro, assim mais velho. Que era Grutinho. Era gordinho, Ah, sim. o balão. Pá, deixa lá o senhor. Não, eu Opa, gostava não. do senhor. Atenção, eu digo balão porque era assim que ele era conhecido na escola. Não Porque lhe ele estou a chamar chamava por si. João. E as pessoas começavam a Pronto. dizer, João Balão, João Balão. Eu não Yeah. me lembrava que o nome dele era João. A única Yeah. memória que eu tinha era o balão. Yeah. Então, olha, para tu veres como isso ainda me está marcado aqui, eu gostava das aulas daquele homem, porque era tipo, eu era uma pessoa que não mandava trabalhos de casa, era tipo, tu estuda, vamos falar sobre isto e já está. E tenho pena que os alunos nunca tenham entendido muito a vibe Não, a dele. malta era bué da má para ele. Yeah. Era todos e bem ele maus até para era, ele até era bué bom professor. Ele estava-nos a dar aulas de universidade e a gente nem sequer estava a ver, estás a perceber? Epá, eu era bom a história, eu gostava daquilo. E então, uma vez houve um teste que ele... havia lá uma parte que tinhas que pôr sei lá os anos, tipo 1200 e não sei o quê, 1000... E tu tinhas que pôr aquilo em séculos, Yeah. ok? E então, o Pedro escreveu século XVI, século XVII. Por extenso. E o senhor João só fez assim, raca, vermelho. Ai. E eu disse aí ao setor, por amor de Deus, está bem. E ele disse, está tudo correto, mas eu quero números romanos, senão não há história. E é tipo, eu quero. Tive assim de ter 100% naquele teste e aquela merda foi... Ainda me dói aqui. Facada, esse teste essa ainda foi me dói aqui. facada. Isso Foi facada. Fogo. Ok, voltamos aqui à Voltamos, Calle León voltamos. 13. Voltamos. Ok. É um apartamento modesto, ali naquela rua, o número 78, e ele vivia Miguel Carcaño com o seu meio-irmão Francisco Javier Delgado. Gostaste? Soou Adorei, andaluz. isso foi bué. Francisco. Yeah. Ai, amei. Naquela tarde de sábado, Marta chega à casa montada na motorizada do Miguel. Okay? Os vizinhos recordam-se pouco, mas a polícia mais tarde reconstruiria um cenário de horror entre aquelas quatro paredes. Ok? O que começou como uma conversa sobre o fim do namoro virou disco e tocou ao mesmo monotema. Essa discussão escalou bastante. Ok? O Miguel era conhecido pelo seu caráter possessivo e perdeu o controle. Ok? Nunca vi acontecer, raríssimo. Yeah. Ou seja, imaginem a cena, o quarto de um rapaz de 19 anos, uma discussão, e de acordo com a primeira versão firme por parte do Miguel, ele pegou num cinzeiro pesado de cristal e mandou um golpe forte na cabeça da Marta. E a Marta caiu, o tempo parou e a partir daqui entramos no território das sombras. Porquê? O Miguel não liga para as emergências, ele não grita por ajuda, ele faz uma chamada, mas não para o 112. Ok? Pronto. E é aqui que a história do crime se torna num filme de grupo. Ok? E eu quero que vocês tenham atenção, não estamos a falar aqui de criminosos ou de bandidos já com a vida feita e não sei o quê. Não, estamos a falar de miúdos. Miúdos, exato. Yeah. Temos o Samuel Benítez, que é o amigo leal, aquele que supostamente ajudaria a carregar o corpo como se fosse um fardo de roupa. Temos El Cuco, um menor, 15 anos, que se move nas margens da delinquência, ou seja, que não era bom para nada. Exato. E temos o Francisco Javier Delgado, que é o irmão mais velho, ex-militar, segurança. Red flag. Nino. Exato. O homem que muitos acreditavam ser o verdadeiro limpador da cena, ok? Então, a acusação diz que em menos de 2 horas eles limparam o sangue com lexívia, envolveram a Marta numa colcha e tiraram-na do prédio. Não atiraram-na, tiraram-na dali, Exato. ok?
É só para esclarecer, porque de certeza que alguém que vai ouvir atiraram-na e vai ficar e agora vai dizer, ok, pronto, Exato. yeah. Mas aqui surge o primeiro grande mistério. Como é que ninguém viu nada? Porque a Calle León 13 é uma rua movimentada. O Miguel e os amigos teriam passado por vizinhos com um corpo nos braços Pois, ou exato. numa cadeira de rodas, como sugeriu uma das versões também. Uma das versões falou numa cadeira de rodas. Assim do nada, de repente, eles têm uma cadeira de rodas lá em casa para levar a Porque Marta sim, a dar uma e volta. pronto. Yeah. Anyway. Então, eles primeiro dizem: a gente atirou-a ao Guadalquivir, ao rio. Essa frase do Miguel Carcaño lançou a maior operação de busca da história de Sevilha. Durante semanas, a Espanha acordava com imagens de mergulhadores a tactear o lodo profundo e Nossa negro Senhora. do rio. Ok? Mas enquanto isso, os pais da Marta olhavam para o rio com esperança e terror ao mesmo tempo, né? Claro. E os detetives começavam a notar algo estranho. Os interrogatórios não batiam certo. O Miguel mudava os detalhes da ponte, ok? Tipo, primeiro era uma ponte assim assá, depois era uma ponte sá aqui sá. Tipo, Ok. em que ponto é que tu atiraste o corpo dela ao Guadalquivir? Ahm, o Samuel negava tudo, completamente. E o Cuco chorava e depois ria. Psicopata. E foi então que a polícia percebeu o jogo. O rio era... Como é que eu ia dizer? Era uma tapadeira. É uma distração. Estás a perce- Exatamente. Enquanto todos olhavam para a água, o rastro da Marta na terra começava a apagar-se. Estás a perceber? Exatamente. E daí, pronto, a polícia disse: olha lá, mas tu achas que estamos parvos, ok? Melhor já começares a dizer a verdade, então, sei o quê? E o Miguel dá uma segunda versão e diz: não foi no rio, foi no lixo. A gente meteu-a num contentor do lixo. E claro, todo este circo mudou-se depois para o aterro sanitário, para a lixeira. Exato. O país outra vez acordava com notícias em direto de polícias a revirar montanhas e montanhas de detritos em decomposição e nada. Nem uma peça de roupa, nem o telemóvel. A Marta tinha-se evaporado completamente. Ok? Então, vamos falar um bocadinho do julgamento. E o julgamento até lhe chamam uma esquizofrenia judicial. Nossa Senhora. Ok? Porque se o crime foi um caos, o julgamento então foi uma tragédia de Shakespeare Nossa, mesmo. eu nem quero imaginar, minha mãe do céu. Devido a uma tecnicidade, Sim. a uma coisa técnica da lei espanhola, devido a uma tecnicidade da lei espanhola, o grupo foi dividido nos julgamentos. Então, o Cuco, por ser menor, foi julgado por um tribunal de menores e os outros foram julgados por um tribunal Normal, sim. de toda a vida. O que é que acontece? Isto podia ter sido feito na mesma audiência, não é o primeiro caso que vemos, que tipo, há um menor e os outros não são menores, faz-se a mesma audiência, com diferentes juízes, etc e tal, no mesmo sítio. Aqui não. O Cuco foi o primeiro em ser julgado. Ok? Agora porquê? Vocês já vão entender o circo aqui. O juiz de menores ditou que o Cuco estava lá, ele ajudou a levar o corpo à 1h30 da manhã. Ok? Portanto, culpado, estavas lá, levaste um corpo à 1h30 da Exato. manhã. Pronto. Meses depois, o julgamento dos adultos. O tribunal ouve as mesmas provas, ouve os mesmos testemunhos, mas chega a uma conclusão surreal. Não há provas de que Samuel ou Francisco Javier estivessem lá. O Miguel agiu sozinho. What the hell? Tu entendes a esquizofrenia aqui? What Ou seja, the parem, fuck, meu? exato, parem e pensem, para o Estado espanhol neste momento existem duas realidades paralelas. Uma em que sim, são culpados, mataram e não sei o quê, outra em que não estavam lá, não fizeram nada, o Miguel fez sozinho. Como assim? Já, tu entendes aqui a estupidez de fazer o julgamento separado, é que não tem sentido. Então, What the hell? numa das teorias, né, a Marta foi levada por um grupo
e na outra foi levada apenas por um homem, ok? Então, esta contradição permitiu que todos, excepto o Miguel, saíssem em liberdade. Como Yeah, assim? yeah. Então, porque não havia provas que o Samuel ou o Francisco Javier estivessem lá. Ainda que o Cuco tenha dito que sim no julgamento dele e tudo, e tudo, e tudo. Estou parva. É para estar parva mesmo. Isto é ridículo. Isto é completamente ridículo. Claro, o que é que aconteceu? A família da Marta viu os presuntos cúmplices, presumíveis, desculpem, presuntos, é espanhol. Fuck, presuntos. Os presuntos. Lo presunto Que cúmplice bueno. a caminhar livremente pela rua, enquanto eles nem sequer tinham um lugar para levar flores à filha, né? Então, Nossa. anos de silêncio passam até que, em 2013, Miguel Carcaño, já na prisão, obviamente, decide limpar a consciência. Ele Oh. chama os investigadores e conta o que agora muitos acreditam ser a verdade mais próxima Do que aconteceu. Não foi um cinzeiro, foi uma pistola. O Miguel conta que ele e o irmão, Francisco Javier, estavam a discutir por causa de uma hipoteca falsificada. Dinheiro, dívidas, documentos ilegais. E a Marta, a miúda que só queria paz, meteu-se no meio da discussão. Francisco Javier, o homem treinado, que foi segurança e militar e o... Caralho, que eu foda. Exato. Graças. Graças. Desde que eu li-te Eu estava aqui a tentar não dizer. Yeah. Portanto, ele terá usado a arma e matou a Marta, porque ela se meteu na discussão. Segundo o Miguel, o irmão dele, Francisco Javier, assumiu o comando e disse: eu trato disto, tu desaparece. O Miguel diz que o corpo foi levado para a Quinta de Majaloba e enterrado com cal viva. Nossa Senhora. A polícia acreditou, escavaram, usaram um georradar, encontraram ossos, mas eram ossos de animais. O Miguel tinha mentido outra vez. What the fuck, meu? Porquê? Ou seja, então aqui a teoria, a cena é que sim, que a coisa da hipoteca pode ser verdade, ok? Mas onde está o corpo continua a ser mentira, ok? E com isto chegamos aos dias de hoje. A tecnologia que temos agora não existia em 2009, obviamente, Exato. né? E esta é agora a última esperança. Manuel Huerta, um perito informático, conseguiu o que parecia impossível. Ele conseguiu hackear o passado. Oh? Como? Ele analisou os dados brutos das antenas de telemóvel daquela zona em 2009. Ok? Ei. O homem conseguiu mesmo uma cena. Props para o Manuel. Próprios Super Manuel. props. E os dados contam uma história que os réus não contam. Naquela noite, o telemóvel do Miguel não esteve apenas em casa ou na zona do rio. O sinal saltou para áreas de descampados, zonas de entulho, onde ninguém procurou nunca. O telemóvel do irmão também mostra lacunas de tempo e localizações suspeitas. Ok? Nossa Senhora. Recentemente, em 2022, El Cuco, o que era menor, foi finalmente condenado por falso testemunho. Ele admitiu que mentiu em 2011. Ele estava lá. Mas a lei do silêncio é mais forte do que a culpa, né? E ao fim e ao cabo, eles preferem ir para a prisão por mentir do que ir para a prisão e dizer onde a Marta está. Ok? Isso é que eu acho ridículo. Tipo, se tu já estás lá bué dentro, estúpido. se tu já estás lá dentro, né? Fala só. Tipo, Yeah. what the hell, meu? António del Castillo, o pai da Marta, ainda hoje em dia pega no carro dele e conduz até descampados. Ele olha para a terra e pergunta se a sua filha está ali a poucos metros de profundidade ou não. E o caso da Marta del Castillo foi o caso que realmente mudou a lei em Espanha no que tem a ver com a prisão. Ok? Este foi o caso que introduziu a pena de prisão perpétua revisível. Ok? Porque, claro, até agora já tinha o máximo de 25 anos. Já está. E Exato. aqui foi quando começou a haver
Aquela que tu estás na prisão para sempre Para e sempre. a gente vai revisando se tu podes sair ou não. Ok? Exato. Claro, ou seja, a família dela muito felizes por ter ajudado a mudar a lei em Espanha para ajudar outras famílias, mas é uma lei que a Tadinhos, eles, pelo menos, não traz paz nenhuma, né? não tem, Então, não tem resposta, não tem um final, não tem um fecho nisto. não. Miguel Carcaño continua na cela, a mudar a sua história de vez em quando, como quem atira uma pedra ao poço para ouvir o eco que faz, estás a ver? A merda aqui toda é que ele detém mesmo o maior poder em tudo, que é saber a localização, Né? né? Ah, enquanto o segredo está guardado, a Marta continua a ser a rapariga que nunca regressou a casa Que e Sevilha horror. continua a ser o crime de um palco que nunca, o palco de um crime que nunca teve fim. Estás a perceber? Yeah. Que Por um lado, horror. o Miguel está preso. Por outro lado, temos os outros dois que supostamente não fizeram nada. Então, ainda a dia de hoje, em Espanha, há duas realidades deste caso. Pronto. Minha mãe do É, céu. Isto é eu ridículo. disse que eu ia trazer um caso daqueles bué bombados em Espanha. Este caso foi super bombado em Espanha. Ok. Pois acredita, estão com Ahm, tanta. yeah. Isto é Mas, uma estupidez. pá, não é que eu tenha resumido, é que também não há muito mais para contar, porque estes gajos não desbroncam, Não não desbroncam, pois. falam. Yeah. Então, tipo, isto é o que se sabe e o que se pode contar. Não há mais. Estás a perceber? É. Pronto. É isso. Fónix, mas que estupidez. Pá, Yeah, olha, é bué fico revoltante. contente que tenham mexido nas leis, porque nunca, Uhum. nunca é demais dar um olhinho, ver se a coisa está em dia, né? Mas é pá, isso foi muito mal feito. Isso foi muito mal feito. Foi sim, completamente. Isso foi péssimo. E pronto, é você, amiga. E Conte agora sou eu, coisas. exato. E aquilo que eu tenho para contar hoje, portanto, o nome do meu caso é Uma Visita Agendada e Inesperada. Ok. Ok. Então, vamos a Lisboa. Isso acontece-me porque eu esqueço-me e depois. E depois, é E verdade, depois isto ai, hoje era Eurovisão, vocês estão aqui. Oh my god, ok. tal Vamos e pedir qual. Portanto, pizzas. acontece-nos muita coisa agendada e inesperada, né? Uhum. Então, vamos a Lisboa, Alverca do Ribatejo. E eu vou falar-vos do Filipe Jorge. O Filipe tem 43 anos. Ele estava junto com a Sílvia, de 45 anos. Estavam juntos há 16 anos. E juntos tinham duas filhas, 13 e 15 anos. E viviam no condomínio Quinta da Ómnia. Um condomínio pai com 80 casas, uma coisa assim. Ok, havia pasta. Exato, havia pasta. Ora, diz que estes 16 anos de casamento foram marcados por muitos episódios de grande tensão e, alegadamente, violência doméstica. Alegadamente porquê? Porque até agora não existe registro de nada. Não existem registros, pelo menos públicos, de qualquer tipo de queixa, qualquer tipo de conflito que tenham acontecido nesses 16 anos. A Uhum. única coisa que se sabe realmente é que o Filipe terminou a relação com a Sílvia porque descobriu que a sua dona tinha um amante. Verdade. Ok. E então, quem é que era este rapaz? A Sílvia era inteligente, porque ela foi buscar um moço neerlandês que era 20 anos mais novo que ela. Adoro. Ela Go, sou. Silvia. Primeiro, Exatamente. quando tu disseste moço, a minha cabeça foi para o outro lado. E depois pensei, não, é Portugal. É, ok, Exato, é um moço, rapaz. moço. Exato. E, ó. Exato. Mas pronto, era então o neerlandês, 20 anitos mais novo que ela. O puto tinha 25 anos. E posso dizer puto, porque eu já tenho 30. E, e ele chamava-se Bas, em português Bas, né? Ela quis o novinho, porque ao fim de 15 anos o casamento estava muito aborrecido, não é? Ela quis ir buscar ali uma coisa nova. Pronto. Então, verdade, o Filipe descobriu tudo, terminou a relação e agora eles tinham que mudar e ajustar ali toda a rotina por causa das miúdas, né? Combinar visitas e essas tretas todas. Eles lá ajeitaram a coisa direitinho entre eles, relativamente às visitas do Filipe, neste caso. Portanto, elas continuaram todas a viver na casa onde eles viveram estes anos todos, ele é que saiu. E eu costumava ir lá vê-las regularmente até. E dia 23 de fevereiro de 2023,
o aniversário de alguém. Ahm, pronto, neste dia 23 de fevereiro era um dia normal até que o avião caiu. E Já o Pedro não dizíamos isso há nasceu. bué. Tcharam! Exato, o Pedro nasceu. Caiu um avião e pum, Pô, saí. cá está ela, diva. Então, segundo as investigações, aquilo que aconteceu foi que, ao entrar na garagem para ir ver as filhas, lá está, o que era a rotina habitual, em vez de ver as filhas, ele depara-se com o quê? Com a Sílvia e o Bass. Mas E é assim, normal. já tinham, Mas normal, estavam ali a ter uma conversa. Exato, a cena é, Ah, ok. mas foi isso, uma cena normal, era a Sílvia e o Bass, Ok. na garagem deles, porque o Filipe já não vivia lá, né? Claro, Portanto, até aí tudo ok. A cena é tudo que, correto. passados alguns meses, pronto, desde a separação, aliás, já tinham passado alguns meses desde a separação, mas uma traição, acho que, ainda por cima, ao fim de 16 anos de estarem juntos, pá, é uma ferida do caraças. Não deseja ninguém, tá? E tipo, é uma ferida do caraças. E a ferida do Filipe estava muito bem aberta ainda. E entrar ali e ver ali os dois juntos, aquilo foi tipo o escarafunchar da ferida, o enfiares o dedo lá para dentro, estás a ver? Foi aquele calor que subiu dos pés até à cabeça e ficou ali. Completamente, Yeah. completamente. Epá, eu acho que qualquer pessoa ficaria. Imagina, não é qualquer pessoa que iria reagir, uma coisa é a reação, não Claro, é? mas o que tu Mas sentes, sim. aquilo que ele sentiu, de certeza que ele deve ter ficado ali, pá, todo desamparado, né? Pronto. É compreensível até aí. Agora, a questão é que a partir daqui a gente não sabe o que é compreensível ou não, porque a gente não tem pormenores do que é que aconteceu, porque nós não temos a versão do Filipe. Portanto, de alguma maneira, aquilo deu-se ali algum tipo de confronto que eventualmente passou ao confronto físico, ao ponto do Filipe ser esfaqueado mais de 30 vezes. Filipe! O Filipe! Estavas à espera que fosse o Filipe a coisa, né? Não, não, não. O Filipe foi esfaqueado mais de 30 vezes, principalmente na zona do tronco e do pescoço. Ele morreu ali no chão da garagem, claramente com sinais de extrema violência. Ele foi deixado... Como um coador. Já. Exatamente. Mas ele foi deixado ali a coar. Ah. Ok, porque ainda demorou, depois mais tarde soube-se com as autópsias e tal, que ele ainda teve ali, ele não morreu logo. Portanto, deixaram-no ali, ok? E eles não chamaram ajuda nenhuma. Quem chamou ajuda foram os vizinhos. Porquê? Aquilo é um condomínio para aí de 80 casas, portanto, nem toda a gente se conhece a toda a gente, ok? Uma coisa é assim de vista e tal, mas não são todos amigos uns dos Claro, outros. obviamente. Mas é um condomínio muito tranquilo, muito calminho. Não há stresses nunca. E então, ouvir dentro de uma garagem gritaria e portas a bater e pá, e bué de barulho e não sei o quê, aquilo foi um bocado estranho, né? Então os vizinhos, sim senhora, chamaram as autoridades e foi assim que a PSP chegou ao local e deu então com o Filipe todo esburacado no chão, né? Que aí nessa altura ele já estava morto, pronto. E agora vem a parte judicial. Né? Que funciona sempre maravilhosamente bem, não é? Como sabem. Esquizofrenia também. Exato, Como o exato, meu, exato. yeah. Isto vai deixar de ser aqui os processos judiciais e vai começar a ser as esquizofrenias judiciais. Pronto. Primeiro que tudo, a acusação defende que isto foi um crime planeado, que a Sílvia e o Baz aproveitaram a visita das miúdas para confrontarem o Filipe, não sabendo do quê, e pronto, e matarem o Filipe, não é? Portanto, no fundo, aquilo que a acusação quer é que a Sílvia e o Baz sejam acusados de homicídio qualificado para receberem a pena máxima, não é? Tanto um como o outro negam que isto tenha sido premeditado. O Baz, em todas as entrevistas, afirma que o Filipe foi o primeiro a ser agressivo e que ele não apontou a faca de uma forma ofensiva, ou seja, não foi do tipo não fales para mim, foi numa de defesa pessoal. O Baz chegou a dar uma entrevista à SIC em que ele, já explico porquê, em que ele garante que o Filipe começou, mas que ele também não sabe explicar por que raio é que estava na garagem com uma faca de cozinha
e que também não tinha noção que tinha dado tanta facada assim. Não os contei. Então é do É um tipo. bom tempo. Tanta Não é? facada. Tu para estás a dar ali É. 30. Espete e tira, Já. espete e tira. Amigos, né? Vamos lá. A defesa do Bass defende então a legítima defesa e saca da manga a carta pediátrica, não é? Toma aqui o doutor da bata. Pronto. Já. E então aquilo que eles alegam é que o Bass tem problemas psiquiátricos desde a infância e então pedem perícias psiquiátricas porque entendem que estes problemas é que controlaram as suas ações, que aquilo não foi, pronto, não lhe apeteceu fazer ali na hora que ele deu-lhe a travadinha, pronto. Então está ótimo. Agora foi o Felipe e 10 anos mais tarde depois podia ter sido a mulher. Porque Pois, o exato. chateou. Já está. Exato. Who knows? Está tudo bem? A defesa da Sílvia defende com unhas e dentes que ela não planeou absolutamente nada e, inclusive, pediu uma reconstituição do crime com presença de testemunhas e ainda se prontificaram, foram os primeiros, a dar o telemóvel da Sílvia para ser analisado e verem todo o tipo de chamadas e portanto, para excluírem completamente qualquer tipo de culpa à Sílvia. Infelizmente não há mensagens públicas como a gente gosta, não há nada, não há nada disso. Aqui o tribunal quer analisar se não houve excesso de legítima defesa, que eu admito que eu não sabia que era uma coisa, ok? Excesso de legítima defesa. Portanto, neste momento temos a Sílvia e o Bass detidos a aguardar julgamento. Mas, para não variar, temos merda com as papeladas. Ai, Foda-se. madre minha. Ultimamente tem sido matemática a merda das papeladas. Já. Basicamente, o Ministério Público não apresentou a acusação dentro do prazo legal da prisão preventiva. Ok, o que é um erro ridículo. Muito. Então a Sílvia e o Basso foram libertados 6 meses depois. Posso-vos dizer que hoje, 11 de 2 de 2026, o caso está no Tribunal de Louros. Ambos os arguidos estão pronunciados por homicídio qualificado e continuam à espera, cozinho sentado em casa a fazer vida normal, que a justiça dê uma resposta definitiva sobre o que é que aconteceu e que pronto, e que ainda estão à espera e não passa nada, amor. E não passa nada. Temos um homem morto que não sabe em que circunstâncias ao certo, Ai, meu não é? Deus. E pronto, e depois temos os atrasados mentais que não metem as papeladas na secretária da outra a horas e a outra vai e fecha o processo. Olha, estou-me a cagar para esta merda, aquele estúpido não me dá os papéis que tem que dar. Olha, carimbo, acabou, não quer saber. Claro. Então, É que é mesmo assim. É que é mesmo assim a atitude. É que é mesmo assim. juro por tudo que eu estou a imaginar uma gaja sentada na mesa de escritório a ralhar, pá, aquele filho da puta tinha que me entregar aquela merda, eu já lhe pedi 30 vezes e ele não trouxe. Olha, estou-me a cagar, vou carimbar, vou arquivar, acabou-se esta brincadeira, não quer saber do que é que acontece. Eu acho que uma funcionária pública nem se ia chatear tanto. Eu acho que ela ia abrir aquilo e ia dizer: falta a folha 23B. Arquivado. Next, vou almoçar. Até já, Matilde. Vou almoçar, já volto. Estás a ver? Eu acho que é assim. Ai, meu Deus, olha, a sério. Eu sei que isto são 2 casos em que a justiça é ridícula. 2 casos hoje. Não, Se a sério. gente for contar todos, também saímos daqui, não é? Totalmente. A sério. Pronto, olha, amigos, Ai. é isto. E aqui temos 2 casos sem resolução por... Não, Olha, a porque a sério. malta tem que ir almoçar. Pronto, porque- Exato. É que as pessoas têm que almoçar. desculpa lá. Já está. As pessoas Ok. têm direito a pausas e a almoços, portanto... Vamos dar passo aos comentários de vocês. Vamos. Vou começar eu, porque tu molha a garganta que estiveste aí a falar, bué. Molha, Então, fala. o comentário que eu escolhi é o da Mirita Duarte, no Spotify, é o nome que tem, ok? Pronto. O nome dela é Mirita. Se é o nome que está ali, é porque é o nome dela. É porque é Mirita. É porque é pronto. Mirita. E ela diz: adoro-vos, sigo-os desde o início religiosamente. Amém, irmã. Que a Suprema te acompanhe. Quando dizem que já esgotaram a Bíblia o suficiente, sugiro-vos o livro de São Cipriano a seguir. ... Just kidding. ...
Esse just kidding no fim foi mesmo do tipo. Yeah. Olha, ó Mirita, tu não dês ideias que as pessoas aqui são malucas e depois fazem coisas. É? Tu tem cuidado com o que tu dás de Careful what you ideias. wish for. Exato. Qualquer quarta-feira à noite tonta, de repente uma pessoa faz a descarga do São Que Cipriano, dia foi uma ontem? bruxaria e conta. Ontem não foi quarta. Olha, foi uma terça. Ontem foi uma terça-feira normal quando o Pedro se diz: tenho uma ideia. Pum! É E verdade. tu, Mirita, estás aqui a plantar mais. Está bem? Só para te avisar. Exato. Mas cala-te, Catarina, Não ninguém digo tem que saber nada. da ideia. Já Claro que depois não, eu não a vou gente falar passa. da ideia. Agora. E tu, que comentário é que tu trouxes, amor? Então, eu tenho aqui um comentário que foi feito no episódio 419, que é uma revolta nacional e um líder que virou cozinheiro. E diz: olá meninas, eu adoro isto, Props. adoro como a gente está aqui a pegar às nossas pessoas, né? É um comentário da Ana, não disse, da Ana Monteiro, e diz: olá meninos, adorei, como sempre. Adoro ouvir-vos. Neste episódio senti ódio e raiva com o Pedro e ri com a Catarina. Continuem assim, gosto muito da forma como contam os casos, pois até os mais pesados são mais fáceis de ouvir. E eu trouxe este episódio por 2 pontos. 3 pontos. Primeiro, meninos, não é? Que eu, fofinho. Clem. Segundo ponto, o facto dela sentir ódio e raiva, mas depois rir. Adoro isto. Adoro que aqui, tipo, em 40 minutos, 1 hora, vocês citam tudo e mais alguma coisa. Exato. E depois, o terceiro ponto, até os mais pesados são mais fáceis de ouvir. Isto lembra-me um comentário que eu recebi aqui há uns dias. Ai, é verdade. E que eu vou trazê-lo no próximo episódio para ler para vocês, tá? Mas foi assim uma menina que tentou dar aqui assim a volta à situação e foi um bocado deselegante. Acho Foi que ela deselegante. foi um bocadinho deselegante. Mas Manuela, não é? Não, Acho que era Manuela. A gente já conta para o próximo episódio. Vocês têm que sintonizar na próxima semana, que é para saberem qual era o comentário. Exato, mas não esqueçam, porque a gente tem que ir ler o comentário dela, tá? Exato. Mas pronto, este ponto aqui desta coisa fica para o próximo. Vocês vão gostar. Exato. Foi o engraçado. E a gente sabe que este capítulo é pequenino, ok? Mas eu acho que para compensar o da semana que vem vai ser grande. Eu acho que Ok. sim, amores. Eu acho que Exato. o próximo vai ser assim grandalhão. Como vocês gostam, Claro, né? portanto Vocês vamos sabem compensar. que aqui tem tá? tudo. Tem pequenas e grandes, que é uma variedade. Aqui é ao gosto do consumidor. Não, eu gosto. Ai, que porcas, pá. Eu estou a falar de histórias, tu saberás do que é que estás a falar. Exato. Não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Eu sou uma senhora de respeito. Nada. Só quero mostrar a caneca giríssima que eu tenho antes de a gente ir Mostra. embora. Quer, não me digas. Mas é que tu estás aqui e eu vou mandar para aqui. Pera. Tá bem, então manda para ali. Ai, com charuto! Ai, adoro! É giríssima. Olha, eu adoro estas Ya. merdas. Se quiserem mandar coisas com a temática fumar es um placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que eu quero. Pronto. Eu adoro estas merdas. Podem enviar lá para o P.O. Box, que a gente não tem. Já sabem, têm que seguir nas plataformas, as que vocês quiserem. Avaliem, mandem comentários, etc, etc, etc. E... eu ia dizer qualquer coisa. O que é que eu ia dizer? 1, 2, Epá, e 3. é isso. Já sei. Passito adelante, Maria. A gente vai tentar criar um serviço. Lá está eu. Cada dia mais espanhola. Vocês sabem o Buy Me a Coffee? Yes. Eu e a Catarina vamos criar o Buy Me a Pack of Marlboro. Yes! Yes, bitch! Eu E vai quero. ser o Quero o meu preço café. exato de um maço de tabaco. Que é para vocês Manda, pagarem manda. aqui ao pessoal. Estão a perceber? Pronto, já está. Amigos, eu não bebo café. Tem que ser Ela não bebe café. ser Tem que compensada ser de outra tabaco. maneira. Já está. Pronto. Nada, Anitas, é É isso. isso.
A sério, agora a sério, um pedido que eu quero mesmo fazer, e mesmo a sério, continua a haver muitíssima gente que nos ouve e que não nos segue. Sigam-nos, isso ajuda-nos, ok? Muito. Ahm, Ajuda mas muito, obrigado amigos. igualmente por vocês estarem aí todas as semanas a ouvir. Vocês são maravilhosos, pá. Vocês são todos maravilhosos. É só carregar no botão. É só carregar no botão. Parece só apertar um pescoço, com horror. São bochechas, é bochecha. Nada, vá. Bem, beijinhos, amores. Até para a semana. Besito, até Tchau. lá, pá. Era um dia normal. Até que o avião caiu.